Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu fico muito feliz em poder estar falando com vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo assim um pouco mais, digamos, descontraído sobre o que as feministas e os progressistas eles defendem, quais são as causas que eles defendem. Só que é um assunto muito perigoso porque a gente não pode falar deles, né? Então a gente tem que respeitar todo mundo e na verdade é exatamente isso. Nós temos que respeitar a forma das pessoas pensar. Porém, nesse vídeo eu quero deixar pontuado quais são as vantagens e como elas são de verdade. Porque é muito bonito você enfeitar essas falas que eles têm, porém o que está realmente por trás já é um pouquinho mais complicado de certas mentes não tão racionais entenderem essas linguagens subliminares que eles tentam passar para aquelas pessoas que são mais, digamos, ingênuas e que acreditam em contos de fada. Então, assim, é muito mais fácil eu te dar uma massagem do que eu limpar a sua ferida, porque que vai doer um pouquinho. Então você vai muitas vezes preferir uma massagem do que uma cura de uma ferida. É mais ou menos sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E antes de eu iniciar esse vídeo, eu gostaria muito de te fazer um pedido muito especial para fortalecer o nosso relacionamento, que ele cresça e que ele se fortaleça e que floresça. Eu gostaria que você, antes de começar a assistir esse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscrevesse, porque 80% das pessoas que estão aqui juntinho comigo não estão se inscrevendo. Então, por favor, né, gente, me dá essa força aí. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, interaja nas mensagens. Como eu sempre falo em quase todos os vídeos, vocês devem estar cansados de eu falar isso, mas eu vou falar de novo. Eu muitas vezes não consigo responder todos, né, óbvio, mas eu leio todos com muito carinho e fico muito grata pela atenção, pelo carinho de vocês e tudo quanto, e vocês já sabem sobre isso. Muito obrigada de coração, desejo o melhor para todos nós. Então vamos lá. Eu peguei isso daqui porque, assim, todas as vezes que eu vou pesquisar sobre ideologia de gênero, que eu vou pesquisar sobre machismo, sobre feminismo, você nunca acha, assim, uma matéria ou algo para você estudar, ir a fundo, que não seja com uma camuflagem de meio que resguardar as consequências negativas dessas questões. E sim, sempre falando uma questão de benefícios raso, mas não mostrando o lado obscuro desta situação que envolve principalmente famílias e relacionamento. É como se eles não fossem a favor. E é mais ou menos assim, você vai conversar com uma pessoa que defende o feminismo, que é progressista, geralmente eles não têm muito argumento. O único argumento deles é: você está me desrespeitando, você está sendo homofóbica, você está sendo preconceituosa, você não sei o que tem lá, você tem que respeitar a liberdade de expressão. E o que é uma liberdade de expressão? Liberdade de expressão é quando você consegue ouvir e quando você consegue falar. E dentro deste ouvir e falar, você também tem que ter os seus argumentos e contra-argumentos. E civilizadamente entrar no ponto comum entre as duas partes, mesmo que há discordância, mas o respeito continua. Então, eu espero não estar desrespeitando quem defende esse lado, quem não é como eu, digamos que conservadora cristã. Então, assim, eu não quero ofender ninguém, mas aqui eu vou falar sobre o meu ponto de vista. Primeiro eu vou dizer o ponto de vista que eles têm a respeito das histórias e depois eu vou falar o meu ponto de vista. Então, é uma democracia.
Então vamos lá. As ideologias feministas, eu escrevi, tá? Escrevo tudo. O que se fala sobre esse assunto? As ideologias feministas e progressistas têm desempenhado um papel significativo na luta pela igualdade de gênero. Gente do céu, igualdade de gênero. E promovendo a equidade, igualdade de gênero. Então, assim, o que isso me mostra? Isso daí foi a primeira coisa que eu busquei para estar falando com vocês. Aqui, olha, eles lutam incessantemente pelos direitos e oportunidades de tratamento para as mulheres e para os homens em todas as esferas da sociedade, combatendo a discriminação de gênero e promovendo a equidade. Vamos dar palmas. Muito bonito essa fala aí, né? Mas o que há aí? Igualdade de gênero. Primeiro, gênero. Gênero masculino, gênero feminino. Igualdade de gênero. Não tem como você ter igualdade de gênero. Direitos, eu acho assim que... eu já falei isso em um vídeo muito anterior, mas eu vou estar repetindo aqui. A igualdade de gênero, ela existe por si só. Cada um tem os seus direitos, né? Os homens têm os direitos deles, as mulheres deveriam ter os direitos delas. E não tem como eu dar um direito para você se você não tiver um dever. Não tem como eu te dar um direito se você não tiver um dever. E qual é o direito da mulher hoje em dia? O que elas lutam? Na verdade, a igualdade que elas querem é a promiscuidade, porém ainda acima dos homens. Por quê? Por exemplo, quando você vai na academia, você vê o que lá na academia? Homens de bermuda, homens normal. E o que vocês veem lá na academia? Com todo o respeito, falando aqui sobre a igualdade de gênero, eu nunca vi um homem de cueca na academia, eu nunca vi um homem mal vestido na academia. Agora, quando você vai na academia, existe até calças, legs, né, que são aquelas calças fabricadas, que elas não usam nem as partes íntimas de baixo. Ou seja, para mostrar mais ainda aquilo que deveria ser guardado para uma pessoa só. Então, isso é igualdade que elas lutam. É sobre promiscuidade, porque igualdade todos nós temos, somos iguais. Não tem diferença, apenas temos obrigações e deveres diferentes mediante ao nosso sexo, masculino ou feminino. Então, uma fachada derrubada aí, porque não existe isso. E a igualdade delas é simplesmente sobre promiscuidade, porque eu nunca vi uma mulher brigando com um pedreiro para ser pedreiro. Eu nunca vi uma mulher entrando numa mata e fazendo um trabalho brutal que só o homem consegue fazer por causa principalmente da estrutura de força, da anatomia que ele tem. Eu nunca vi uma mulher lutar para isso. Eu nunca vi uma mulher subir em cima de uma casa para poder telhar uma casa, colocar telha em cima da casa. Eu nunca vi uma mulher brigando com um homem para ter esse direito. Eu já vi a mulher brigar com o homem para ficar na sombra descansando. Agora, isso daí eu nunca vi. Então, que negócio é esse? Que tal de igualdade de gênero que elas tanto lutam? As crianças, por exemplo, hoje em dia, as crianças elas são amparadas por direitos, assim, inúmeros. E elas não precisaram lutar pelos seus direitos. Alguém viu que em algum momento da história, as crianças elas estavam sendo exploradas, elas estavam sendo negligenciadas, enfim. Por esse motivo, os homens com H maiúsculo, criaram leis que amparam as crianças, que defendem as crianças. Então, essas ideologias eu falo assim, do lado negro, vem colocando essas ideias de falsa bondade, que na verdade não tem bondade. O que elas querem é derrubar as famílias tradicionais, que querendo ou não, é aquilo que funciona na nossa sociedade, porque quando tínhamos famílias tradicionais, nós conseguíamos vislumbrar o crescimento da sociedade no modo geral.
A sociedade foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí agora tá tudo estagnado, porque tá todo mundo lutando pelos seus direitos iguais. Mulheres querendo ser homens e homens tendo que ser mulher. E acaba que fica confortável, inclusive para os homens, porque hoje em dia poucos têm que lutar, porque elas estão quase matando eles para ficar dentro de casa e ficar calado, entendeu? Mesmo que eles estão lá sofrendo, porque não é da natureza, não é da anatomia deles e não foram criados para isso, mas alguns se conformam com isso e acham até bom. E o prejuízo está sendo de quem? Daquelas mulheres que gostariam de ter deveriam, que lutam para ser respeitada como elas são, para que as pessoas respeitem o corpo delas como elas são, a anatomia dela, a força dela, o emocional dela, porque a mulher, ela por si só tem uma sensibilidade a mais do que o homem. E quando você é impulsionada a ter que ir para o mercado de trabalho, quando você é impulsionada a ter que fazer coisas que não é da sua, que não é do seu ser, não é da sua natureza, você acaba ficando essas mulheres que muitos da Red Pill, que também é uma linha que a gente tem que avaliar bastante para não cair nisso, porque tem muitas coisas que eu sempre falo, Red Pill, MGTOW, e tem outros nomes aí que eu não sei nem pronunciar, na verdade. Tem algumas coisas que são bem sensatas, mas tem outras que não, porque o fruto dessas mulheres progressistas e feministas é que geram essas outras mulheres que tantos homens falam loucas, que estão precisando de tomar remédio, que emocionalmente não estão equilibradas. Por quê? Por causa da sobrecarga delas ter que ser mulher, querendo ou não, elas acabam tendo ali que ser mulher. Eu tô falando das mulheres que querem ser mulher e não tem mais a oportunidade de ser por causa da sociedade. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, até mesmo dentro da família da gente, se a gente não trabalhar fora, a gente é taxado como vagabundas. Por quê? Vagabundas, entre aspas, quando eu falo o termo vagabunda, é tipo assim, preguiçosas, né? Você não trabalha fora, não? Você não faz nada, não? Agora, vai dizer que cuidar de casa, filho, marido, cuidar enfim, gente, vocês não têm noção o que é cuidar de uma casa. Mas tem a máquina de lavar roupa, lava a roupa sozinha, as coisas estão mais fáceis. Sim, lógico, graças a Deus por isso e por quem inventou, certamente foi um homem, né? Pensando na facilidade da mulher que inventou a máquina de lavar roupa. Mas aqui em casa pelo menos, eu nunca vi as roupas andarem sozinha e entrar no cesto para ser lavadas e depois pular no varal, sair, ser dobrada e entrar no armário. Se eu não fizer, não vai acontecer. Então, assim, juntando tudo isso aí realmente as mulheres acabam ficando desequilibradas, porque elas não foram feitas para tantas funções. Elas têm as funções exatas delas. E não tem nada de errado se você dá conta disso daí e quer trabalhar para auxiliar ou para se autopromover, né, profissionalmente, muito bem também. Porém, que não seja uma coisa imposta e que seja uma coisa de comum acordo no caso de um casal. E que tá tudo certo, porque quando isso acontece, quando esse acordo acontece entre um casal, certamente o homem, ele já tem aquela mentalidade que se a esposa está trabalhando fora, naturalmente ele também vai ter que ter algumas obrigaçõezinhas dentro da casa para que funcione. Porque eu sempre digo, a casa é um ninho, a casa é onde você recarrega suas forças, recarrega suas energias para que você no outro dia possa levantar com vontade de sair para trabalhar, com vontade de fazer as outras coisas. Agora, se você chega em casa, sua casa tá uma bagunça, você não acha nem a sua cueca, você não acha a sua meia, só aí o seu psicológico já acaba, e sem contar as outras coisas que desandam tudo. Então, é muito importante entender o que essas tal feministas e progressistas estão falando por aí.
Vamos continuar aqui, porque esse assunto aí dá lenha na fogueira, né, gente? Agora, promoção da igualdade de gênero. As feministas têm trabalhado... eu já li isso. Deixa eu passar pro próximo. Empoderamento das mulheres. Ô, poder, meu Deus. É tanto poder que essas mulheres querem que eu não sei onde elas vão chegar. Entendeu? Porque é um poder, sabe? Empoderamento das mulheres. Chega, fala com a boca cheia desse tal de empoderamento. Que empoderamento? Que poder é esse? Não existe esse poder. Somos réis mortais. Simplesmente isso. E desculpa a palavra, um bando de idiota querendo uma coisa que nem existe. Só existe lá para as famosas e elas ficam achando que isso daí é para todo mundo. E aí se ferra, se lasca mesmo, entendeu? O feminismo tem sido fundamental para o empoderamento das mulheres, encorajando-as a se expressarem, defenderem seus direitos, buscarem oportunidade de liderança e desafiar normas sociais restritas. As normas sociais restritas é que sempre existiu. Você não tem que ser uma sem vergonha, entendeu? É isso daí, encorajar elas a falarem. Sim, as feministas, elas encorajam as pessoas a falarem a favor disso. Da safadeza, meu corpo, minhas regras. Você pode matar a criança, você pode abortar, tem certas coisas que eu não posso falar aqui, agora já falei, já era, né? Mas enfim, sobre isso, né, que você tem que falar, você tem o direito, você tem que ter o direito, mas sempre pro lado ruim, nunca pro lado bom. Entendeu? É sobre isso. Então, tudo que você busca sobre esse assunto vem dessa forma, como se fosse algo muito bacana, entendeu? E que tem sido fundamental encorajar as pessoas a se expressar. Mas a expressão eu sou calada porque eu tô falando isso, porque é a minha opinião pessoal. Agora, eu não posso falar isso com uma delas, porque elas vão me calar. Eu tô errada, igual muitas vêm aqui no meu site, vêm aqui no meu privado. Você é machista, você é isso, você é aquilo. E eu não sou machista. Eu sou contra o homem que maltrata a mulher. Eu sou contra o homem que abusa de mulher. Eu sou contra o homem que se aproveita de mulher. Eu sou totalmente contra. Entendeu? Nunca vou ser a favor de um negócio desse. Eu sou a favor daquele homem que tem dignidade, aquele homem que tem respeito, aquele homem que tem honra, aquele homem que entende a função dele, que respeita a função da mulher, assim como eu também sou a favor aquela mulher que entende qual é o seu papel na sociedade, que ela se põe no lugar dela, que ela sabe se portar diante das pessoas, que ela sabe se vestir também. Então isso daí para mim é que eu valorizo e que eu acredito e que sempre foi certo, porque funciona. O que está se pregando hoje não funciona. Um mundo de pessoas individuais, um mundo de pessoas egoístas, um mundo de pessoas que não têm amor mais ao próximo, um mundo de crianças que não sabem mais o que querem da vida. Eu lembro, sabe o quê? Que quando eu era pequena, alguém perguntava para mim: o que você vai querer ser quando você crescer? Eu tinha a resposta. Pergunta para uma criança hoje que vive nesse regime da atualidade o que ela quer ser quando crescer. Ela não sabe responder, exatamente por causa das mídias sociais, por causa desse monte de enganação que existe aí, que está consumindo o cérebro e a intelectualidade das pessoas. É só isso que está acontecendo. Vamos lá mais um pouco, falar mais um pouco. Conscientização sobre questões sociais. Lá vem bomba. As ideologias progressistas e feministas têm contribuído significantemente para aumentar a conscientização sobre questões sociais importantes, como violência de gênero, discriminação racial, desigualdade econômica e LGBT. Primeiro, vamos voltar lá. Violência de gênero. Sempre houve violência, tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres. A única coisa que acontece é que, eu sempre falo, se uma mulher for agredida, ela procura a Lei Maria da Penha, ela vai colocar a boca no trombone, ela vai falar para a família inteira. Mas se um homem for agredido, ele se cala, muitas vezes até por vergonha.
E eu tenho casos, entendeu? Há pouquíssimo tempo, uma pessoa conhecida, próxima, a vida foi por causa de uma mulher. E você sabe por quê? Foi alertado várias vezes. Denuncia, grava o que está acontecendo dentro de sua casa, isso não tá certo. E você sabe o que ele respondia? Eu amo muito ela, eu não quero fazer mal para ela. E não falava nem com a própria família, até que um certo dia a família precisou ir lá, porque não conseguia entrar em contato com ele, pegou ele já nas últimas horas de estar aqui no nosso planeta junto com a gente. Então, é desse jeito. Agora, se fosse ela, entendeu? Ela já teria feito 1 milhão de coisas, ele já estaria atrás das grades, com certeza, e aí, isso é certo, e estaria estampado em todos os jornais da cidade. Agora, esse caso que eu falei com vocês, ninguém nem comenta. Está em off. Aí vamos lá, questões sexuais importantes, violência de gênero, discriminação racial. Discriminação racial, gente, discriminação racial ela sempre existiu, mas ela não existe só na questão da pele. Eu sou morena, eu sou descendente de índio, sou descendente de italiano, sou descendente de negro, então assim, eu tenho traços de toda eu tenho essa mistura de todo mundo. E quem foi que falou que eu nunca passei por preconceito? Já passei várias vezes, acredita? Que uma vez eu trabalhava num restaurante, eu não vou esquecer isso nunca. Foi um segundo emprego, acho que meu, na vida, né? Eu trabalhava num restaurante e lá eles ofereciam alimentação pra gente que trabalhava lá no lugar. E a cozinheira falou assim que ela sempre colocava uma comida pior pra mim. Pra mim isso era discriminação. E aí um dia, uma pessoa que trabalhava comigo, que era colega, perguntou assim: por que você coloca sempre esse tipo de alimento? E ela já falou que não gosta. Sabe o que eu não gostava, gente? Azeite. Olha que coisa deliciosa que é azeite. Hoje meu paladar ama azeite, mas na época não, eu deveria ter 16, 17 anos. Na época eu odiava azeite. E ela tacava azeite. Na época o azeite não era caro, né? Era um valor normal. Então a gente podia comer azeite. Hoje a gente não pode nem chegar perto, porque virou artigo de luxo. Mas ela colocava azeite na minha comida para mim não comer. Porque eu realmente não conseguia comer. Então assim, aí a pessoa perguntou: por que você faz isso? Aí ela falou assim: porque eu não gosto de negro do olho branco. Ou seja, porque eu tenho olho claro e pele morena. Então isso daí é uma espécie de preconceito. E daí? Como que eu vou lidar com isso daí? Eu deixei de trabalhar? Eu deixei de dar o meu melhor? Não, eu tive o mérito de trabalhar por causa daquilo que eu fazia. Eu não deixei de trabalhar porque eu estava sendo, digamos, como que fala? Alguém estava com preconceito comigo. Eu não deixei de ganhar o trabalho porque eu estava porque tinha alguém que estava com preconceito comigo ali. Não, eu trabalhei normal pelas minhas qualidades, pelo meu mérito, por aquilo que eu fazia. Simples assim. Então, é tudo lorota, porque as pessoas, elas têm que ter sim. Ninguém desrespeita ninguém. Às vezes acontece, mas é raro. Mas é porque quando acontece, joga na mídia. Mas quando você é tratado com igualdade, também ninguém comenta, que é o natural. Então isso daí é uma coisa que é irrelevante elas dizerem que estão lutando por isso, porque isso é uma causa de todos. Não é uma causa do progressismo, não é uma causa do feminismo. Eu acho que qualquer pessoa que vê uma pessoa sendo aí discriminada, qualquer pessoa racional, minimamente racional, eu acho que ela vai entrar em prol, em defesa daquela pessoa, porque nós sabemos que é injusto. Então a gente vai entrar sim, independente se a gente é branco, negro, pardo, amarelo, enfim, não importa, entendeu? A gente vai ficar do lado do que é justo, é isso aí. E aí outra coisa também, desigualdade econômica e LGBT, que mais? Tem um negócio de LGBT mais aqui, eu já falei isso em algum dos meus vídeos muito anteriores. Eu comentei que eu tenho uma filha que ela faz parte desse
movimento. Eu respeito ela. Eu respeito ela. Eu amo ela por quem ela é. E eu nunca vou criticar ela. E eu abracei ela. Você sabe por que eu abracei ela? Porque o mundo não abraçaria. Então, eu não gostaria que o mundo oferecesse o que ele tem para oferecer, o que essas pessoas têm para oferecer para minha filha. Eu abracei minha filha. Eu cuidei dela, independente da escolha dela. Entendeu? Isso é um problema dela, ela vai resolver isso lá na frente. Eu concordo? Não, não concordo, mas eu amo e respeito. Entendeu? Só que isso não me dá, isso não me nega o direito de falar. Entendeu? Isso não me nega o direito de eu dar a minha opinião sobre esse assunto. Eu não concordo e pronto, e tá tudo certo. É simples isso. Então ninguém precisa lutar pelo direito. Porém, uma coisa, eu deixei bem claro que ela foi uma das pessoas que veio. Ai, porque eu não consigo arrumar talvez um trabalho, não sei o que tem lá e tá. Eu falei, olha só, a sua escolha sexual é problema seu. Você vai conseguir um trabalho por mérito, você vai conseguir crescer na sua vida pela sua capacidade, pelo aquilo que você tem. Não é por causa do que você faz aí com a sua coisinha, não. É por causa daquilo que você é perante a sociedade. E tenha pudor. Entendeu? Ninguém precisa ficar aí, você não precisa estar esfregando isso na cara dos outros. E nem colocando isso como se você fosse uma pessoa deficiente. Você não é deficiente, é uma escolha que você tem, ou escolha, opção. Olha, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou médica, então sobre isso eu não vou falar não, porque eu não sei falar. Eu não sei se é uma escolha, eu não sei se é assim que é, então eu não vou entrar nisso daí. O fato é, eu respeito, eu amo, mas não concordo. E tenho minha opinião formada sobre isso. O que a minha filha fez? Ela parou de ser a coitadinha, parou de ser a vítima, ela conseguiu gerenciar lojas, ela conseguiu abrir um estúdio, enfim, ela hoje é uma mulher grande. Mas por quê? Ela não se colocou no papel de coitadinha, de precisar que alguém se defenda. Ela mostrou na raça que ela pode ser gostar aí de mulher, mas o trabalho dela é por mérito, não é porque ninguém vai ter dó dela. Simples assim, tá? Ai, gente, tô falando demais, né? Incentivo à diversidade e inclusão. As ideologias progressivas e feministas promovem a valorização da diversidade, inclusão a respeito pela pluralidade de experiências, perspectivas e identidades, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. E da onde que tiraram isso, gente? A nossa sociedade ela é justa e acolhedora, sim. O que faz a diferença são essas falácias, porque essas falácias, o que elas fazem? Elas instigam, entendeu? Que a pessoa crie ódio, porque eles mesmos ficam o tempo inteiro lutando, as pessoas mesmo ficam o tempo inteiro lutando. E a única coisa que acontece em relação a isso, sabe o que é? Acontece que as pessoas vão se distanciando, porque uma pessoa que resolve seguir por esse lado, já olha você que é conservador com os maus olhos, como se, entendeu? Que você não gosta deles. E talvez não tem nada a ver, porque isso é um problema dele. Ele resolve a vida dele com ele, entendeu? Isso daí é uma escolha, isso daí é uma opção, isso daí foi ele que decidiu, ninguém tem nada com a vida dele. A única coisa que acontece é que vão poluindo a mente dos outros, vão gerando esse monte de confusão mental nas pessoas, as crianças ficam perdidas, entendeu? Ai, quer ensinar ideologia de gênero na escola. Gente, ideologia de gênero, você nasceu homem, você nasceu mulher, agora o que você vai fazer com o que você tem aí, isso é problema seu. Se resolve lá com o Criador, porque ele fez você para uma coisa. Agora, se você tomou a decisão, ou talvez estou falando demais, ou você nasceu, até hoje não foi provado que a pessoa nasce de tal maneira e quer ser assim, é raríssimo, raríssimo. Entendeu? Você nasce mulher e você nasce homem e ponto. Aí você decide. A única coisa que acontece, que eu vejo nisso daí, é que gera uma confusão, que gera uma briga, que gera
um vitimismo absurdo em cima disso daí, e cada dia mais vão se aniquilando as famílias, porque até as mulheres começam a odiar os seus próprios maridos, porque são homens. Isso é um absurdo. Os homens começam a odiar as mulheres porque elas são mulheres. E isso tudo é fruto de quê? Do feminismo, do progressismo. E isso está coligado com o quê? Desculpe falar, mas com o encardido, né? Porque Deus, ele não constituiu uma família dessa forma. Ele não constituiu uma família dessa forma. Porém, ele nos mandou amar uns aos outros como a si próprio. Então é só isso que nós temos que fazer. Cada um responde pelas suas escolhas, mas a nossa obrigação é amar uns aos outros como a si próximo, independente. Entendeu? Eu posso não concordar com a sua atitude, mas não é por isso que você é pior ou melhor do que eu. Não é por isso que eu não tenho que te respeitar. Não é por isso que eu não posso te ouvir. Não é por isso que você não pode me ouvir. Então, esse distanciamento que se formou aí gera uma confusão muito grande na sociedade. Não tem benefício, não tem. Essas lutas em vão de ideias formadas em grupinhos não são legais. Isso daí gera só problema. Isso daí gera confusão mental, principalmente na era digital, onde as pessoas são doutrinadas a acreditar no que está aqui dentro, nessa telinha aqui que vocês estão vendo, que vocês estão me vendo. Então, isso é muito ruim, isso é péssimo. Então, é sobre isso o vídeo de hoje, gente. Se eu falei demais, eu nem sei se eu falei demais, tô até com medo de soltar esse vídeo, eu vou soltar esse vídeo. Medo, caramba, não falei nada demais. Então vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre coisas boas, né? Sobre nossa ação social, que a gente tá aqui. É isso que a gente tem que fazer, sabe? Procurar ajudar os outros e não ficar tentando destruir sonhos das pessoas. Porque quando você começa a colocar certas ideias na cabeça dos outros, você, muitas vezes está destruindo o sonho das pessoas. E você não pode fazer isso é proibido. Então, falando nisso, vamos colaborar com a nossa ação social, que vai ser um Fiat Pulse, que eu vou estar sorteando nessa campanha de ação solidária entre amigos. O valor é 50 centavos. Então, adquire o seu númerozinho, a sua cota que tá aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo. E aí é só você adquirir e aguardar a venda de mais ou menos 70% aí das cotas serem vendidas. Já vai haver aí o prêmio, né, do Fiat Mule, ou valor depositado na sua conta aí de 70 mil reais. O restante do valor a gente vai empenhar em causas sociais, que é realizar sonho daquelas pessoas que, como eu sempre falo, que como eu, que como você, trabalham e muitas vezes não conseguem aí erguer a sua casinha, fazer uma reforma, enfim, a gente vai empenhar o restante do valor nesse tipo de causa, e vocês vão participar junto comigo, obviamente, na construção desse sonho de alguma pessoa, porque tudo eu quero ser o mais transparente possível, tá sempre falando sobre esse assunto, para que você participe junto comigo e que isso não seja uma causa própria minha, e sim uma causa nossa, que eu acho muito interessante isso. E se nós unidos podemos fazer muito um pelos outros. E falando em fazer um pelos outros, eu gostaria que você fizesse uma coisinha pra mim. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like e deu o seu comentário? E é isso aí. Gente, de mais a mais, eu amo o ser humano da forma que ele é. Eu amo o ser humano da forma que ele é. Posso não concordar com muitas coisas, porém o meu amor é gigante por todos os seres humanos. Agora, não concordar é algo natural, assim como muitos podem não concordar comigo, com alguma atitude minha, e tá tudo bem, não tem problema, isso faz parte da vida. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de comprar o seu número da sorte para você ganhar aí o seu Fiat Pulse e sair andando pela cidade, acompanhado ou sozinho, não importa, sendo feliz é o que mais importa. Beijo no coração de todos.